tarde, queridos e amados ouvintes da nossa querida e amada Rádio Catedral, FM 106.7, mais um domingo maravilhosamente abençoado, gente. Este domingo que, no programa Viver Bem, estamos com uma convidada que estreia hoje aqui no nosso programa e que veio para falar sobre o uso das redes sociais. Quem nunca, né? Quem nunca usou redes sociais? Pode até termos aí ouvintes que não sabem lidar, não sabem mexer, mas sabem do que estamos falando. Por conta de todo um interesse de nossos ouvintes para falar sobre esse tema, sobre essas conexões diárias que temos, né? Nós convidamos a doutora Luciana Veloso, ela que é, além de psicóloga clínica, gente, ela também é professora universitária. Olha, o currículo dela é muito extenso. E eu vou convidá-la a falar um pouco, porque é uma pessoa maravilhosa, assim como todas que eu convido para participar aqui na Rádio Catedral do programa Viver Bem, e que é um programa que nos ajuda a refletirmos sobre a vida que a gente tem para vivermos melhor. A doutora Luciana, ela também compõe o grupo dos psicólogos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ela é uma presença constante, interessada, participativa e entrou no grupo neste ano. Então, eu não poderia deixá-la de fora do programa Viver Bem. Boa tarde, doutora Luciana. Boa tarde, doutora Sônia. Boa tarde, queridos ouvintes, amigos aí que estão nos escutando no programa Viver Bem. E não posso deixar de dizer da minha satisfação, da minha alegria de estar aqui fazendo parte desse programa e de estar contribuindo de alguma forma, né, para as nossas conversas, para as nossas discussões e tentando aí fazer com que a gente possa não terminar o assunto, porque com certeza ele é amplo, mas pelo menos começar aí o nosso debate e termos aí uma conversa bem interessante, né? Como Sônia bem disse, eu sou, além de psicóloga clínica, meu CRP é 0579573. Eu também atuo como professora universitária na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, vinculada à Faculdade de Educação, o curso de Pedagogia, e também atuo no programa de pós-graduação em Educação PROPED dessa universidade, né? E lá eu sou coordenadora do grupo de pesquisa Sociabilidade, Cibercultura e Educação, o SOCIB. Mando um abraço ao pessoal do grupo, que com certeza vai escutar também, assistir e participar. E, enfim, falar um pouco da minha trajetória. Eu comecei os estudos universitários com 17 anos. Foi quando eu ingressei na UERJ como aluna do curso de Pedagogia. E, Sônia, eu acredito muito na educação, né? Eu continuo vinculada a essa unidade, a Faculdade de Educação, até hoje. Fiz outras coisas ao longo da minha jornada. Também fiz curso de História, Ciências Sociais e o curso de Psicologia, propriamente dito, né? Mas, paralelamente, eu fui cursando mestrado em Educação, doutorado, e, enfim, né, eu posso dizer que aprender e conhecer o mundo são as minhas paixões, estudar o ser humano em suas mais diferentes potencialidades e, enfim, isso é uma coisa que me fascina. E, além disso, atualmente eu estou muito vinculada às artes, tenho um vínculo com grupos de percussão, também sou aluna de curso de teatro, então, assim, acredito muito também na arte como forma da gente expressar o que temos de melhor como seres humanos que somos aí nesse planeta, né? Então, novamente agradecendo aí e que a gente possa começar a conversa. É verdade, doutora Luciana. Veja, a gente precisa de fôlego, né? Como
tudo que ela faz cabe em 24 horas. E, gente, ela não falou, mas eu vou falar. Ela também é autora de capítulos de livro, artigos científicos, e vem coisa boa por aí. Lançamento de um livro da doutora Luciana. Em um programa mais à frente, nós vamos falar também sobre esse livro, e quem sabe ela será uma das palestrantes aqui do Grupo dos Psicólogos Católicos, agora na nossa agenda do próximo ano. E você que me escuta falar do Grupo Plural de Psicólogos Católicos, nós nos reunimos todas as últimas terças-feiras de cada mês, né? E o evento é gratuito. As pessoas, às vezes, nos ligam e nos perguntam, mas quanto é? Não, não é nada, é só chegar. Se você tem interesse, não precisa ser psicólogo, não precisa ser estudante, se você tem interesse de ouvir palestrantes profissionais falando sobre a psicologia e espiritualidade, nós também temos o acompanhamento do bispo Dom Antônio, que está presente em todas as nossas reuniões. Ele é o pai espiritual, nosso diretor do grupo dos psicólogos. O grupo se encerrará em dezembro e depois retorna em março. As datas, nossa agenda, estão no nosso Instagram, mas podem entrar em contato aqui com a rádio, eles passam o meu telefone e eu posso falar um pouco mais. O tema de hoje, gente, que a doutora Luciana foi convidada para falar, é o uso das redes sociais. Então vamos começar, doutora, com o que é a rede social. Então, parece tão amplo, né? E é. Então, doutora Sônia, é exatamente essa questão. Não é uma questão ampla, mas eu acho que é uma questão que nos perpassa de diferentes modos, né? Pensar em rede social, hoje em dia, implica a gente pensar o digital em rede, né? O uso de internet, né? O uso dessas conexões com as quais nós estamos aí lidando cotidianamente. Então, atualmente, pensar em socialização e interação social está diretamente vinculado à ideia de pensar o uso desse digital em rede, né? Então, é uma coisa que a gente costuma dizer, né? Fazer amizades, criar amizades, hoje em dia também está muito vinculado a isso, né? Então, a gente costuma dizer, eu tenho tantos amigos na minha rede social, né? Enfim, o que não significa dizer que essas amizades que nós temos dentro do contexto das redes sociais digitais, elas continuam fora delas, né? Por exemplo, eu pego esse caso porque é uma situação que me envolve diretamente, e aí posso falar sem problema nenhum, porque é o caso da minha mãe. A minha mãe, ela não usa a rede social, ela tem um certo medo até, né? Talvez seja uma coisa... eu não posso dizer que é uma coisa geracional, porque não é, né? Não tem nada a ver com isso, mas é uma coisa dela. E, enfim, mas de qualquer maneira, de todo modo, ela sabe o que são redes sociais e eu mostro muitas coisas para ela, né? Enfim, ela está a par do que significa isso e, enfim, também faz parte do universo de mundo dela. Embora ela não esteja diretamente vinculada à rede social, né? Ela sabe que as pessoas fazem amizades e estão ali dentro. E muitas delas se conhecem ali naquele espaço e depois continuam as suas relações ali, né? Existem casos, e aí a gente pode falar disso também, né? Pessoas que se conhecem e até mesmo desenvolvem relações duradouras, como, por exemplo, o casamento, através da rede social. Então, se conhecem ali naquele espaço e continuam, né, a sua relação ali. Então, hoje em dia, falar em rede social está diretamente ligada a falar das nossas relações humanas, né? Internet, cibercultura, que é um termo que eu utilizo, né, para pensar esse contexto do digital em rede em que a gente se insere. Isso tudo faz parte aí do que é a rede social. Do que é a rede social, e a gente tem filmes hoje em dia que falam disso, né? Não começou com o Facebook, não começou com o Instagram, são coisas que já tem um tempinho, mas hoje em dia cada vez mais se aperfeiçoam, né?
Então, excelente a colocação da doutora Luciana, e até para ampliar um pouco mais aos nossos ouvintes, que alguns podem ter, quando a doutora fala do conflito geracional, ou seja, nós estamos dizendo que os jovens eles têm maior habilidade. Eu mesma, quando eu pego aqui o meu celular e acesso a rede social, minha filha já pontuou assim: mãe, a gente sabe quem é idoso e quem não é, porque o idoso ele digita com um dedinho, e eu estou nesse lugar. Eu digito com um dedinho, mas a rede social são as plataformas digitais, como a doutora bem colocou, né? Que interagem e compartilham conteúdos como textos, vídeos, imagens e o que é, até para ampliar, o que nós podemos denominar rede social? Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram e outros mais que eu não estou me lembrando agora, né? Sim. Então, nos facilitam a interação, pessoas, até casamentos, como a doutora bem colocou. Então, essa rede de conexões que o longe ficou perto, isso é um benefício. Mas vamos falar mais adiante sobre benefícios, sobre os não benefícios também que existem. E a segunda pergunta, doutora Luciana, é como saber usar as redes sociais de forma que não prejudique a saúde mental? Então, doutora Sônia, essa questão é uma questão fundamental hoje em dia para a gente pensar o tema do nosso programa, né? O uso que é saudável das redes. Então, como você mesmo colocou, as distâncias elas ficam porosas, né? Você está se comunicando com pessoas de diferentes lugares, independente enfim, de relações geográficas, talvez, proximidades geográficas ficam aí, não tem mais isso, mas o que a gente pode pensar em termos de uso saudável é pensar na nossa rotina, né? Até que ponto o uso dessas redes ele se torna um benefício, uma coisa que nos traz coisas boas, e até que ponto ele se torna um vício que pode afetar o nosso sono, pode nos causar ansiedade, pode nos causar preocupação excessiva com a imagem que nós estamos divulgando nessas redes. E, enfim, eu acho que tem um termo que ele aparece às vezes na literatura que chama nomofobia. Tá? Esse termo ele não está no DSM, tá? Não é categorizado ainda como uma doença, mas é visto como um problema, um certo transtorno, quando a pessoa se vê, por exemplo, com medo excessivo de ficar sem o celular. Isso pode gerar questões físicas mesmo, como taquicardia, falta de ar, enfim, uma série de problemas físicos por conta dessa dependência que às vezes é excessiva em relação ao uso das redes. Então, quando você percebe que aquele uso está te causando, né, você não consegue ficar sem aquilo em nenhum momento do seu dia a dia, não consegue, por exemplo, estabelecer uma conversa sem estar com aquele celular do lado, então é um pouco para a gente prestar atenção no nosso comportamento. Então, isso implica que a gente faça um exercício de autoexame para ver até que ponto a gente está ali, né, dependente demais ou não dessas redes. Então, é o cuidado que você tem que ter, né? Porque pode afetar, sim, a nossa saúde. Sim, inclusive a saúde física também afeta, porque, veja, eu costumo falar sobre a síndrome da cabeça baixa. Né? Então, afeta a coluna. Com certeza. E afeta algo que é maior, gente, a nossa saúde psíquica, nossa saúde mental, porque ficamos na ansiedade, na dependência. Quando eu falo ficamos, generalizando mesmo todos. Se não tivermos um autocontrole, uma autoconsciência, uma autovigilância, mas eu diria até mais para complementar, que as pessoas
possam escutar as observações do outro, porque aquele que está dentro do problema, ele acha que ele pode parar, que ele não está envolvido, que ele não é, digamos, uma pessoa que está próxima a desenvolver a nomofobia, que é esse medo irracional de não ter o celular à mão. Sim. Né? Então ele não se percebe, é muito mais difícil. Então que possamos também dar atenção àquele que nos observa, seja a mãe, seja a esposa, seja o namorado, a namorada, que se ela fala alguma coisa é porque está observando algo um pouco que não está natural. A pessoa, ao invés de interagir, olhar nos olhos, ela está lá de cabeça baixa, em pleno restaurante. Isso a gente vê muito, né, doutora? Sim, com certeza. E é só vocês fazerem um exercício simples de, por exemplo, estar em transporte público, metrô. Né? Façam esse exercício, observem ao seu redor, né? Ao redor de... Né? Às vezes o metrô está lotado, mas todo mundo está ali conseguindo um espacinho para ficar segurando, né, o telefone e fazendo ali conversas e vendo as redes, enfim, né? Então para a gente perceber também esse nível de dependência, né? E poder estar conversando ali, você está cheio, né? Mas enfim. É verdade. Nós vamos agora dar um minutinho de intervalo. O programa tem mais blocos, gente. Então eu convido a todos vocês a aguardarem aí. Doutora Luciana e eu voltaremos daqui a um minuto. Eu disse, voltando aqui ao segundo bloco do programa Viver Bem. Este programa que é de psicologia e espiritualidade, que nos convida a vivermos bem a vida que a gente tem. Afinal, a vida ela é única e irrepetível, não é mesmo, gente? Então, precisamos prestar atenção nos nossos atos, no nosso despertar, no nosso respirar e viver uma vida com sentido, não apenas sobrevivê-la. Porque existe uma diferença entre sobreviver e viver. Então pensem nisso. E eu quero convidar a todos vocês, ouvintes da Rádio Catedral, ouvintes do programa Viver Bem, a contribuir com perguntas, a contribuir com sugestões de temas para os nossos próximos programas. E vocês podem estar escrevendo no nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br, fazer contato também pelo direct no nosso Instagram PGM Viver Bem e dar um like lá, né? Estamos Sim. presentes nas redes, gente. Estamos falando hoje sobre o uso das redes sociais. A nossa convidada é a psicóloga clínica, a doutora Luciana Veloso, que além de psicóloga clínica, é também professora universitária e está aqui nos estúdios da Rádio Catedral hoje, aqui neste domingo maravilhoso, e está respondendo sobre as perguntas que vêm nos chegando. Se você tem perguntas a fazer sobre o tema, pode enviar aqui para a gente. Doutora Luciana, existe um tempo ideal, ou um tempo que possamos dizer que é saudável para se usar diariamente as redes sociais? E é isso que eu coloco de forma geral. Né? Seja para as crianças hoje em dia também usam as redes sociais, também tem as limitações colocadas muito benéficas, a meu ver, sobre o uso de aparelho celular nas escolas. E a doutora também é professora, né? Então temos aí gerações todas conectadas. Existe um tempo ideal ou saudável? Essa pergunta também é importante, Sônia. Como a doutora colocou, eu acredito que também temos que ter cuidado com isso, porque às vezes vemos muitos quase manuais e receitas dizendo o que é tempo certo e o que é tempo errado, né? Então eu acredito que isso é uma coisa muito que depende de cada indivíduo, depende de faixas etárias, mas eu acredito que uma coisa que perpassa a todos é a palavra equilíbrio. Então,
o uso das redes tem que ser um uso que envolva equilíbrio, não é? A sabedoria da gente estar. Nós estamos usando o digital em rede, não ele usando de nós, não é? E eu acredito que, por exemplo, tem pessoas que dependem disso o tempo inteiro e que trabalham com redes sociais, que trabalham com o celular. Então, isso aí é uma coisa a se considerar. Mas, por exemplo, eu faço um exercício, quando eu estou com as minhas turmas, por exemplo, eu pego o telefone, que eu sei que ele vai ficar tocando e ficar com notificações o tempo inteiro, então eu coloco no modo não perturbe. Então eu sei que eu estou naquele momento ali, que é o momento que eu estou com as minhas turmas, eu aviso a turma, falo, gente, agora eu vou colocar o telefone no modo não perturbe. Depois, quando eu saio dali da conversa, e é uma forma de eu estar interagindo com eles de uma forma plena, consciente, vivenciando aquele momento que é tão importante, olhar nos olhos, depois eu vejo as notificações, as mensagens que me chegam, enfim, respondo. Então, reservar momentos do seu dia, por exemplo, para responder mensagens, para acessar as redes. Uma coisa que é problemática e que às vezes a gente acaba fazendo muito no piloto automático é usar o telefone antes de dormir e logo ao acordar. Sim. Então, a luz da tela nos nossos olhos causa um estímulo, e isso já é comprovado por várias pesquisas, que nos deixa alerta. Além disso, tem toda a questão que é a questão da dopamina, né? Tem uma literatura falando a respeito disso também. Quando a gente está acessando as redes, essa substância ela é ativada no nosso cérebro. Então, é uma substância que traz prazer. Então, a partir do momento que a gente está ali acessando, curtindo, comentando, recebendo mensagens, essa substância vai sendo ativada no nosso cérebro e causa uma dependência. Só que, como está nas nossas mãos fazer um uso, né, que às vezes é complexo e compromete a nossa saúde, também está nas nossas mãos decidir como que vai ser esse uso. Então, eu acredito que equilíbrio, estabelecer momentos no dia para fazer o uso, não deixar as nossas relações face a face ficarem em segundo plano por conta do digital em rede, eu acredito que são algumas pistas que a gente pode ter para fazer um uso mais saudável, né? E quando a gente está tratando de criança, óbvio, né, o cuidado que se tem que ter, e aí eu estou falando escola, eu estou falando família, e dessa relação entre família e escola que tem que existir. Por isso que Sônia trouxe aqui uma questão que é importante a gente tratar. Recentemente nós tivemos um vídeo do influencer Felca, né, que trouxe muitas questões para a gente pensar do que já existia na rede, só que ele trouxe de uma maneira bem escancarada e colocou na nossa frente. Só que isso já estava acontecendo há muito tempo e, novamente, a vantagem da internet, né? Uma coisa que traz muitos problemas, mas também, por outro lado, ele soube usar de uma forma importante para divulgar informações para as pessoas sobre como usar e como não usar. Então é isso, está nas nossas mãos, né? Criança pode usar, mas isso tem que ser supervisionado pelos adultos e nós somos os exemplos. A gente não pode se eximir dessa função. Então não adianta simplesmente tirar da mão da criança se eu simplesmente vou ficar usando o tempo inteiro e a criança vai ficar me olhando usar, né? Por que não transmitir exemplos saudáveis de pegar um livro, ler com a criança, ler, enfim, antes de dormir, ao invés de ficar no telefone? Isso é um exemplo. É para a gente pensar na nossa função, é responsabilidade nossa. Isso é muito sério. A gente não pode se eximir disso, né? Então, isso tem a ver com o uso saudável, né? A nossa responsabilidade também. A nossa responsabilidade enquanto pais, responsáveis, autoridades. E aí eu diria que a nossa sociedade está precisando de uma pedagogia nesse sentido, né? Uma pedagogia do sentido, com esse olhar. Porque, na verdade, não existe um tempo universal ideal, né? Que abarque todos. Mas existe a consciência. Devemos realmente afinar a consciência no sentido de nada invalida o contato humano.
Eu gosto muito de pensar sobre isso. A doutora, no bloco anterior, ela menciona que observa nos meios de transportes pessoas que estão ali fazendo uso do celular. Eu observo nos restaurantes, eu almoço todos os dias sozinha, quase todo, 90% dos dias sozinho, porque entre um paciente e outro, aí vou almoçar e eu gosto de olhar o comportamento pela psicologia mesmo e também pela minha pessoa, olhar as pessoas nos olhos. E eu observo, muitas das vezes, doutora Luciana, duas pessoas numa mesa, mas elas não interagem, elas não estão olhando nos olhos, elas não dialogam, o celular está ao lado. Pode, muitas das vezes, eu mesma deixo o celular ao lado, porque somos profissionais da área de saúde mental, temos família também, temos emergência. E eu fico pensando, e quando não existiu o celular? Sim. Eu sou da época do orelhão, a ficha. Sim, eu conheço. Né? Então, hoje, esse equilíbrio que a doutora fala, eu também trago e pontuo a questão da nossa consciência. Afinar a nossa consciência para sermos vigilantes, autovigilantes, né? Sobre o nosso próprio comportamento, porque estamos sendo referências para os menores. Não adianta falar para a criança não usar celular se papai e mamãe estão lá usando o celular. Mas vamos para outra pergunta que chegou e muito interessante. Quais são, então, os impactos psicológicos do uso excessivo dessas redes sociais, doutora? Então, hoje em dia o que a gente está percebendo muito em termos de impactos psicológicos como a Sônia trouxe aqui, essa questão de você estar sentado numa mesa e não olhar para a pessoa que está sentada junto com você, existe uma tendência ao isolamento, talvez, não é? Essa mesma rede que nos conecta, que nos traz a possibilidade de interagir com pessoas independentes de espaços e tempos, também pode ser uma rede que traz esse isolamento, né? Tem um livro famoso chamado Geração do Quarto. Então, o Geração do Quarto, essa tendência que a gente tem à individualidade, né? Mas uma individualidade que acaba sendo problemática, porque nós temos, por exemplo, na família, eu me lembro, quando eu era criança, a gente tinha momentos que todo mundo sentava na sala e ficava assistindo televisão ou então conversando, enfim, o horário do almoço e tudo mais, era um momento que estava todo mundo ali junto, interagindo, e hoje em dia o que você tem, às vezes, né? A tendência das pessoas ficarem cada vez mais, né, no seu espaço, dentro de si, e perdendo muito, talvez, desse contato e dessa importância do diálogo, do olhar e tudo mais, não é? E, para além disso, uma questão que já está posta há um tempo, a ideia de que a rede é um espaço em que a gente vai colocar somente o que tem de melhor. Então, são seleções que se faz, né? Eu não coloco na rede social que eu tô chateada, que eu tô triste, que eu tive um dia complicado. Eu vou fazer recortes da minha vida, colocar ali, e todo mundo vai achar que a minha vida é a coisa mais maravilhosa que tem, né? Então, e o problema é a gente acreditar nisso, acreditar que aquelas pessoas realmente, né, estão tendo uma vida feliz, contente e tudo mais. Então, é um olhar crítico que a gente precisa ter sobre isso e não querer se comparar, porque a tendência é você adoecer, você correr atrás de um ideal que não existe. Existem casos, e eu conheço um caso clínico, inclusive, de uma paciente que estava com uma situação de depressão muito severa, ela não saía de casa, só que o que ela fazia, né, toda sexta-feira à noite, o famoso hashtag sextou, ela se vestia, né, muito bonita e tudo mais, né, pronta, como se estivesse pronta para sair para festas e tudo mais, ia para frente do espelho, tirava uma selfie, postava na rede social dela, né, e depois que ela postava, o que ela fazia? Tirava a roupa e ia dormir, né, e tinha lá os comentários, as curtidas, todo mundo achando que ela ia, né, arrasar na noite, mas na verdade ela não estava nem saindo de casa.
Então, olha só a ideia, né, que a gente tem e acreditar no ideal, que é transmitido como se fosse a verdade, quando não é, né? Então, é o cuidado que se tem que ter para não achar que estamos lidando com coisas que temos que comparar. A nossa vida acontece e muito do que acontece não está nas redes sociais, né? E aí, o que você faz com isso? Procurar profissionais, procurar os seus amigos, seus vínculos, contato face a face. Então, isso é fundamental e tem a ver com essa discussão toda que a gente está aqui fazendo, né? É verdade. E esses impactos psicológicos, claro, considerar ajuda profissional, mas esse impacto está muito associado ao desenvolvimento. Isso eu acompanho na clínica, a doutora certamente também, porque é psicóloga clínica, muito associado ao aumento da ansiedade. Porque, gente, ansiedade, ansiosos todos nós somos, né? Mas existe a ansiedade normal e a ansiedade patológica. O que eu estou trazendo é que o uso excessivo, que tem a ver com a pergunta, o uso excessivo das redes sociais, seja o WhatsApp, seja qualquer o uso excessivo faz com que nós potencializemos a tão chamada ansiedade. E ela vai, se ela está sendo potencializada, ela vai para o lugar da ansiedade patológica, né? Depressão também. Outro que a doutora falou do isolamento social. Sim. Percebemos isso na clínica, nos relatos clínicos de nossos pacientes. E outro que eu estou lembrando, num caso atendido essa semana, as interferências no sono, problemas no sono. A pessoa acha que se ela acordou no meio da noite, pegar o celular vai distrair, vai dar sono. Não, gente, conversem, busque ajuda de um profissional, que ele, e recomendo o psicólogo, porque alguns querem ir direto para o psiquiatra, tomar um remedinho para dormir. Não, calma, uma pausa, respira. É até a famosa terapia, né, que você precisa fazer, e o cuidado com essa ideia do senso de urgência que parece que o uso do celular nos traz, né? Quando a notificação vem, você acha que tem que responder imediatamente, e é o que causa muito, que acentua esses quadros de ansiedade. Você achar que tem que dar conta de tudo naquele momento em que as coisas estão acontecendo, quando é uma corrida, né, quase a corrida do coelhinho da história da Alice no País das Maravilhas, né? Você fica correndo atrás de coisa, mas perguntam para você atrás do que você está correndo, você não sabe nem dizer atrás de quê. Então, o cuidado não é tão urgente assim, pode esperar, né? Então, o famoso respirar, né? A prática de respiração, então, acho que isso na clínica tem um efeito muito grande quando você simplesmente fala para o paciente: respira um tempo, né? Não precisa responder naquele momento, nada tão urgente assim, que não possa esperar alguns segundos, alguns momentos, e enfim, eu acho que isso é uma prática também que a gente pode cultivar cada vez mais, a prática da respiração consciente, o estar no aqui e no agora, né? Que para o ansioso pode parecer impossível, mas com o tempo, com a prática, isso vai acontecendo e, enfim, né? E você até pode usar o próprio celular para te ajudar. Existem aplicativos que ajudam na respiração, né? Então, ou seja, a gente está lidando aí o tempo inteiro com essa dicotomia. Uma coisa que pode nos trazer problemas também pode ser a nossa aliada e nos ajudar a lidar com as questões com as quais a gente está se deparando diariamente, né? Sempre tem um lado bom também de algo, né? Não estamos aqui com uma especialista, uma profissional, somos duas profissionais, né? Mas pontuando que a rede é ruim. Não, nós estamos de forma alguma. Falando, ressaltando a questão desse uso excessivo. Então, existem benefícios e os que não. E uma pergunta que chegou aqui pelo
o WhatsApp é quais os pontos positivos e os pontos negativos no uso das redes sociais, doutora? A pergunta é da Sandra Valéria Mota. Muito obrigada, Sandra, por estar trazendo essa questão para a gente alimentar o nosso debate. E em termos de pontos positivos, a gente comentou alguns, não é? A possibilidade de você se conectar em tempo real com pessoas que estão em diferentes lugares do mundo. Isso é fantástico, né? Eu trago aqui um exemplo que nós todos vivenciamos de diferentes modos, que foi o contexto da pandemia, né? Aquele momento em que, do dia para a noite, nós nos vimos na situação de não poder sair de casa, né? Então, o que aconteceu? Naquele contexto, né, se não fosse o uso do digital em rede, imagino que seria para nós, né? Nós comemoramos aniversários, fazendo videochamadas, nós assistimos shows que hoje em dia a gente pagaria muito caro, assistimos de graça pelo YouTube, pela internet. Enfim, fizemos uma série de coisas, né? Mantivemos nosso contato, e aí eu chamo a atenção para uma expressão que não foi um isolamento social. E só não foi isolamento social porque a gente podia utilizar o digital em rede. Fizemos conexões, mantivemos contato naquele contexto da pandemia em que a gente não podia estar ali, né, face a face, né, encontrando as pessoas. Então, olha, um aspecto importante da nossa história e que está marcado na história da humanidade, né, porque a pandemia aconteceu para todos, né, foi uma coisa global. Então, o poder das redes aparecendo aí nesse momento, uma coisa que já existia, mas que a pandemia deixou aí escancarada. Inclusive, eu dei aulas, né, na época da pandemia, né, posso falar, e com certeza tenho colegas que trabalharam, a gente atendeu pessoas, né, pacientes, atendeu através do celular, atendeu online. Então, é uma forma de pensar as potencialidades. E problemas nós temos vários, né, também, né? Só que o que a gente está trazendo aqui, como Sônia chamou a atenção, é pensar que a rede pode ser cada vez mais nossa aliada, para além da dependência que pode existir em muitos casos, tá? Então, e agradecendo mais uma vez a ouvinte Sandra Mota, é uma ouvinte assídua do programa Viver Bem, e agradecendo também a doutora, mas não estamos terminando não, gente, é só uma pausa para 1 minutinho de intervalo e voltaremos para o último bloco. Se preparem e até já. Voltando agora ao último bloco do programa Viver Bem. Gente, esse programa maravilhoso que passa tão rápido, né? Pois é. Passa muito rápido. E acontecem todos os domingos, das 14 às 15 horas, aqui pela nossa amada Rádio Catedral FM 106.7. Hoje, o tema que está sendo abordado pela psicóloga clínica doutora Luciana Veloso, o tema é o uso das redes sociais. Se você ouvinte da rádio, do programa Viver Bem, tem alguma sugestão para temas futuros, é só passar um e-mail, não custa nada. Nosso e-mail é o viverbem@radiocatedral.com.br. E caso perca um de nossos programas, pode acessar no YouTube da Rádio Catedral e procurar o programa Viver Bem, que fica gravado lá. Também temos o nosso Instagram, não podemos deixar de registrar aqui, que é o PGM Viver Bem, tudo junto. Já me perguntaram o que significa PGM. É programa. Programa PGM, uma abreviatura. O tema uso das redes sociais, doutora Luciana, tem perguntas chegando, que bom. Que bom. A pergunta é: como orientar crianças e adolescentes a usarem as redes com mais consciência? E qual o papel dos pais nesse contexto? Então, essa também é importantíssima pergunta do nosso, muito atual, né, no momento. Eu vou pegar um caso aqui só para a gente trazer, que ficou muito em evidência recentemente, que foi de uma série que
a Netflix produziu, chamada Adolescência, né? Acho que, para quem não assistiu, acho que vale muito, porque fala desses impactos da rede social, né, sobre crianças e adolescentes, e como que isso pode ser problemático se a gente não tem aí uma mediação dos adultos, e aí eu falo da família e falo da escola, né? Aquelas crianças que estão ali se comunicando, utilizando códigos, né, que são muito específicos, como é importante para a gente conhecer esses códigos, né? A criança está ali se formando, aprendendo a como se posicionar no mundo, qual é a sua função, né, e tudo mais, então criando a sua identidade. Então é fundamental a gente estabelecer o diálogo, né, conversar, estar presente no dia a dia dessas crianças e desses jovens. Não tem como a gente fugir disso. A gente já chamou aqui a atenção da importância da nossa responsabilidade para esse uso consciente, para esse uso que seja benéfico, que possa trazer, né, trazer o que há de melhor em termos de criatividade, em termos de conhecimento do mundo, porque é inegável que a rede tem essa potência, né? Eu não tenho como, por exemplo, me deslocar até o Museu do Louvre, mas eu posso fazer uma visita virtual. Então imagina que coisa fantástica, a criança está ali tendo contato com aquilo, né? Mas, novamente, chama atenção, é importante ser algo mediado, algo que seja, que passe por nós adultos. Então não tem como você simplesmente entregar. E aí, ao longo da história a gente teve isso, né? Na minha época era a televisão, que era a famosa babá eletrônica, né? Então a criança ficava sentada o dia inteiro assistindo TV, porque não tinha ninguém para tomar conta dela e para estar ali fazendo essa mediação. Ela assistia TV. Então agora você tem o celular, né? Entrega na mão da criança, e a criança fica o tempo inteiro, né, comendo com o celular, né? Enfim, vai para a escola, leva. Então tem que haver sim essa mediação, essa conversa, esse diálogo. E novamente o exemplo, estimular atividades ao ar livre, né? Eu fico vendo, eu digo que tem crianças muito novinhas que não sabem nem jogar uma bola, né? Enfim, né? Coisa que fez parte da minha infância, e eu fico me ressentindo muito disso, né? A criança precisa gastar energia. Essa energia que não é gasta, ela pode se transformar em sintoma, aí vira ansiedade, pode virar depressão, pode virar uma série de coisas que depois a gente vai ter que tratar na clínica. E isso pode ser evitado se essa criança está tendo estímulo para fazer atividades, para estar em contato com outras crianças. Isso faz parte da socialização, né? Da mesma forma como o uso das redes, sim, é importante, mas esse uso tem que ser regrado, tem que ser controlado. Não pode ser a única coisa que a criança faz durante o dia. Tem que ser apenas mais um elemento. Tá? E aí, novamente, vou falar disso. Nas escolas, a mesma coisa. Não adianta simplesmente você proibir se você não oferece outras alternativas. Por exemplo, atividades artísticas, e eu insisto muito nisso, a importância da arte, né? Criança ter contato com música, ter contato com teatro, ter contato com essas outras tantas linguagens que fazem parte né, da nossa expressão humana. Então, não é só tirar uma coisa e não oferecer outra. Você tem que oferecer opções para que ela possa conhecer e, a partir daí, se orientar no mundo e construir a sua identidade, né, como ser humano. Né? Acho que isso é fundamental. Né? Oferecer outras coisas, né? Simplesmente tirar, né? Oferecer e mostrar esse mundo. E aí cabe a nós, né? A nossa responsabilidade. Então, tem uma ouvinte, né, Cristiane, está passando aqui a pergunta, a doutora Luciana já respondeu de certa forma, mas a ouvinte está ligada e ela gostaria que a doutora falasse um pouco mais sobre os prejuízos que o uso da rede social pode causar. E principalmente entre adolescentes, jovens, né? Quais os prejuízos? De certa forma, já até refletimos um pouquinho, né? Que é a falta acaba impactando na conexão, por exemplo, na família. Né? Quando montamos uma mesa
E a gente tem que, eu como psicóloga, acabo falando para os sobrinhos, né? O neto ainda não entende, mas até o netinho, quando vê o celular, estica a mãozinha. Como é que pode isso? Então, causa realmente prejuízo na interação humana. E precisamos, enquanto pais e autoridades, sim, ter uma forma mais assertiva, com amor, mas com firmeza, para que adolescentes, jovens, crianças possam ter um equilíbrio no uso dessas redes. Então, a pergunta da ouvinte é sobre quais os principais prejuízos, doutora? Uma coisa que a gente percebe também, e acho que vale a pena pontuar, doutora, em relação à questão da atenção, né? Eu fico percebendo, e aí é uma coisa que também já está sendo observada, como que a nossa atenção vai ficando dispersa. E as dificuldades que a gente tem em termos de concentração, né? Se em outros tempos a gente conseguia, por exemplo, se concentrar em vídeos longos e assistir coisas assim que tinham mais conteúdo e tudo mais, hoje essa coisa, a cultura do zapping, né, do passar o tempo inteiro o dedinho, né, a nossa atenção foi ficando muito dispersa. Então, isso também é uma coisa para se perceber, né? Por exemplo, aquelas palestras do TED Talk, se antes elas tinham 15, né, minutos, eles foram reduzindo, porque eles percebem que o tempo de concentração, o nosso tempo, nós ficamos muito tempo com a tela, utilizando a rede, o celular, mas passando de uma coisa para outra, né? E aí, por exemplo, quando você precisa se concentrar em uma coisa que é um livro, né, a materialidade dele, é difícil, às vezes a pessoa dorme, ou então não consegue, larga pela metade, né? Dificuldade de ler um livro inteiro, por exemplo, né? Então são outras coisas que a gente percebe. Eu falei da pandemia, teve esse aspecto importantíssimo que foi possibilitar a nossa conexão. Por outro lado, eu me lembro bem, quando as pessoas voltaram a interagir e foi liberado o contato físico, esse retorno foi muito complexo, porque a nossa dependência em relação à rede estava muito grande e às vezes as pessoas tinham dificuldade para conversar olhando nos olhos. Isso foi colocado, né, já tive depoimentos falando em relação a isso, né? Eu estou com dificuldade para conversar, né, sem o uso de nenhum dispositivo depois desse momento pandêmico que a gente viveu. Então, recuperar essa concentração, né, são coisas que envolvem exercício e prática, né? Da mesma forma como a gente aprende a assistir filmes, a ler livros, é isso, é o exercício. Então, às vezes é um pouquinho, né? Você colocar o tempo mesmo, e aí eu falo de uma coisa que tem a ver com disciplina, então eu vou utilizar a rede durante tantas horas, né? E quando passou aquele tempo, eu vou deixar de lado e vou focar em outras atividades, como, por exemplo, a leitura, a escrita, até mesmo a nossa escrita, né? Que a gente percebe que modifica. Eu falo novamente o exemplo da minha mãe. Eu estive com ela esses dias, pedi para ela escrever um bilhete para mim. A letra dela é a coisa mais linda, né? Então a nossa letra foi ficando, né, prejudicada por conta também desse uso das teclas, né, dos botões e tudo mais. Então eu acho que é a gente saber utilizar de uma maneira ponderada, né? Tá negociando cada vez mais, e uma negociação que parte de nós, começa com a gente, para que depois a gente possa estar aí passando para as crianças e para os jovens, né? Relatando até mesmo a nossa experiência. Porque não adianta, acho que fica aí tem muito a ver com que a gente discute a questão do sentido, né? Tem que fazer sentido para nós, porque senão soa falso. Você simplesmente impor coisas que você não está vivenciando, né? Se eu estou com dificuldade para fazer aquilo, como é que eu posso querer impor para a criança e para o adolescente que eles façam? Então tem que começar com a gente, fazendo esse exercício de autoanálise, até que ponto eu também não estou dependente e não estou numa situação de precisar até mesmo buscar ajuda, para que eu possa estar ali negociando com filhos, com familiares, com esses jovens que fazem aí parte do meu círculo de relações. Então, parte da gente primeiro, para que a gente possa estar aí, né, depois negociando e conversando, né? Diálogo sempre. Verdade. Inclusive, esse prejuízo que a
pessoa ouvinte aponta, poderia citar, inclusive, o vício, né? Porque começa muitas das vezes com um joguinho inocente. Aí vai lá, papai e mamãe dá o joguinho, ou autoriza o joguinho, não sei muito o funcionamento, até porque né, a filha mora em outra casa, já é adulta, então eu não tenho esse olhar, mas tenho a escuta de pacientes que me trazem e perguntam como eu posso tirar o jogo do meu filho que quer ir até madrugada jogando. Então sei também que existem limitadores, não sei se esse é o termo adequado, mas esse tempo que vai ser controlado, mas eu gostaria de trazer uma atenção maior à nossa forma de ser autoridade, né? Para que não haja o desenvolvimento de um vício na internet ou nas redes sociais que, consequentemente, vai trazer prejuízos na aprendizagem. E existem já pesquisas afirmando que o uso das redes sociais acho que eu não vou arriscar, eu não sei se é 81% ou 91% que está no período entre 9 a 17 anos. Um período da vida que precisa se jogar bola, que precisa ir para a praia correr, andar de bicicleta, brincar, gastar energia, ler um bom livro também. Então, é importante que tenhamos nós, autoridades, papai, mamãe, vovó, professores também, essa chamada da consciência, tanto nos jovens quanto nos adultos também. Sim. Um movimento de conscientização desse lugar, do que não é não, né? E limitar, porque também estamos vivendo numa sociedade sem limites. E os jovens hoje serão adultos de amanhã. Exatamente, doutora. E eu escrevi recentemente um texto com uma aluna minha, a doutoranda Leila, né, que a gente falou sobre o espaço da escola como uma ágora digital. A ágora era aquele espaço na Grécia em que a gente podia conversar sobre as coisas. Então, eu acredito muito nesse espaço do diálogo, e não da simples proibição pela proibição, porque é isso, né? Quanto mais você proíbe, mais estimula, aguça a curiosidade. Então, simplesmente proibir, sem uma conversa, sem um diálogo, sem uma reflexão sobre esse uso, como está sendo feito, né? Você acaba chovendo no molhado. Então, tem que ser feita essa conversa, sim. E eu insisto muito nisso, nesse uso consciente, né, uso com sentido. Terminamos o programa Viver Bem em nome de toda a Rádio Catedral. Quero agradecer a brilhante participação da doutora Luciana Veloso, que é psicóloga clínica, professora universitária e que já recebe o nosso convite para voltar uma próxima vez ao nosso programa Viver Bem. E peço à doutora que deixe sua rede social e uma mensagem aos nossos ouvintes. Meu Instagram é @lucianavss, tem o nosso Instagram também do grupo de pesquisa SOCIB, né? @grupo de pesquisa SOCIB. Uma mensagem que eu queria deixar, aproveitando o ensejo do Setembro Amarelo, né? Essa rede que a gente utiliza, que tem muitos problemas, e a gente tem que reconhecer o perigo, mas também é uma rede que pode salvar vidas, né? E aí eu falo especificamente quando você percebe que nessas redes as pessoas estão às vezes pedindo socorro e a gente não está atento a isso. Existem formas de você mandar mensagens anônimas para as pessoas, encaminhando, oferecendo ajuda, encaminhando números de serviços como CVV, enfim. Então, é um cuidado que a gente tem que ter com o outro, e esse cuidado pode se envolver as redes sociais. Não esgota ali, pode ser um começo, né?
Então a gente também pode, essa rede que causa problemas também pode ser uma rede que salva vidas, dependendo de nós. Então a rede não comanda a nossa vontade é que comanda a rede. Então é um pouquinho que eu queria deixar aqui de mensagem. E agradecendo novamente a doutora Sônia pelo convite. Sempre. E eu também quero deixar a minha mensagem, mas antes passar o nosso WhatsApp da Clínica Victor Frankl. Somos 20 profissionais, todos pertencem aqui ao grupo dos psicólogos católicos da nossa arquidiocese, e o nosso o WhatsApp é o 995066463. A minha mensagem é que o tempo que se passa na rede social, gente, é de certa forma um tempo roubado de afeto. Sabe aquele afeto do abraço, do sorriso? É claro, tudo depende de equilíbrio. Então quero deixar um convite a todos vocês. Vamos viver bem a vida que a gente tem? É isso. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.